A lei tem uma resposta para um assassino. Mas como se executa legalmente um homem que ajudou a matar milhões, sem disparar um único tiro? Julius Streicher não era general. Ele nunca comandou um soldado. Era um professor escolar e depois editor de jornal. Como um simples professor se torna mais perigoso que um general com um exército? Ele trocou o fuzil por uma arma diferente: papel e tinta. Em 1923, ele fundou o Der Stürmer, o atacante. Um jornal que não publicava notícias, fabricava ódio. Toda semana, por mais de 2 décadas, as prensas rodavam, o cheiro de tinta fresca no ar. 500 mil de cópias por semana, uma tiragem comparável a gigantes como o New York Times na época. O papel empilhava, saía para as ruas. As páginas não eram só vendidas, eram pregadas em vitrines públicas nos cantos das ruas de toda a Alemanha. Mesmo quem nunca comprava uma cópia, não conseguia escapar. 15 anos depois, essa papelada o levaria à forca. 500 mil de lares recebendo esse veneno. Crianças crescendo com aquelas imagens. Professores usando o jornal em salas de aula. Quando os campos de extermínio abriram, Streicher já tinha passado 15 anos preparando a sociedade alemã para virar o rosto. Ele nunca puxou um gatilho, ele só continuou imprimindo. Por causa dele, o Tribunal de Nuremberg tomou uma decisão sem precedentes. A incitação ao crime não era um ato separado. A incitação era o crime. Essa acusação sem precedentes criou um problema enorme para as potências aliadas. Eles precisavam executá-lo, mas estritamente dentro da lei. O mundo inteiro estava assistindo. Os processos de Nuremberg não eram sobre vingança, eram sobre regras. Uma demonstração de força legal que custou milhões de dólares. O objetivo? Provar que a civilização é governada por protocolos, não por impulsos. Nenhum homem, não importa o crime, pode ser punido fora da lei. Essa era a lógica. Nos salões do tribunal, a justiça era impecável. Cada argumento, pesado. Cada procedimento, perfeito. Mas nos bastidores, a realidade era suja. A vingança esperava esse momento. Para estabelecer um padrão para todos os futuros tribunais da ONU, os aliados criaram um tribunal militar internacional do zero. O julgamento foi impecável. A execução também precisava ser. Para resolver o impasse legal, eles transformaram um ginásio de prisão numa linha de montagem da morte. 16 de outubro de 1946, 2 da manhã. O ginásio da prisão de Nuremberg, o eco dos passos no piso de basquete vazio. O local foi escolhido por um motivo: tetos altos, perfeitos para os patíbulos. A guerra na Europa havia terminado 17 meses antes. Mas esta noite era o capítulo final. Como terminar a guerra mais terrível da história? 10 cordas e um ginásio. 10 homens, 10 laços, um único salão. Um por um, eles caminhavam através de uma cortina. Eles não voltavam. A porta dos fundos se abria. Macas eram carregadas para fora. Por baixo dos cobertores do exército, só se viam os pés. Toda a operação deveria levar cerca de 2 horas. 10 execuções. Um ginásio, 2 horas. Mas o mundo precisava de provas. Provas de que aquilo era justiça, não vingança. Para isso, eles permitiram uma testemunha, um jornalista, Joseph Kingsbury Smith, da International News Service. Ele não foi escolhido, foi sorteado para representar a imprensa americana. Sua tarefa era simples: observar e relatar, sem drama, sem opinião, apenas o som seco das teclas da máquina de escrever registrando cada detalhe. Frio, exato. O que ele escreveu naquela noite se tornou um dos documentos mais importantes do século XX. Meio relatório judicial, meio história de terror. Aquelas anotações se tornaram a prova. De 14 a 28 minutos. Esse foi o tempo que alguns condenados levaram para morrer naquela noite. Não uma quebra instantânea do pescoço. Asfixia lenta, consciente. As anotações do jornalista se tornaram a prova de um erro colossal. Um nome: Sargento Mestre John C. Woods, o carrasco do exército americano, o homem segurando a corda. A execução correta é uma ciência.
Uma queda longa, o método britânico, usa tabelas de cálculo precisas. O peso e a altura do prisioneiro determinam o comprimento exato da corda. O objetivo é um só: quebrar o pescoço instantaneamente. Mas Woods ignorou tudo isso. Ele usou o método de queda curta, padrão, sem calibragem. O rangido da madeira nova do cadafalso era a única coisa preparada ali. Foi um erro estúpido de matemática? Ou Woods queria que eles sofressem? A pergunta nunca foi respondida. Ele se gabava de sua experiência. 347 pessoas. Mas investigadores militares nunca conseguiram provar isso. Na verdade, eles mal conseguiram substanciar qualquer experiência prévia dele. O número de 347 execuções nunca foi confirmado. O homem cuja experiência nunca foi confirmada estava prestes a receber seu alvo. 2:12 da madrugada. Julius Streicher é trazido para o patíbulo. Os guardas o param na base da escada. Identificação. Ele solta um grito estridente que corta o silêncio. Heil Hitler! O som enviou um calafrio pela espinha de todos no ginásio. O coronel presente ordena ao intérprete para perguntar o nome de Streicher. Ele grita de volta: "Você sabe meu nome?" Eles perguntam de novo. A resposta vem em um berro: "Julius Streicher!" Ele sobe na plataforma, grita: "Agora vai para Deus." Então, virado para as testemunhas, uma última frase enigmática. Purimfest, 1946. Uma referência direta ao feriado judaico que comemora a execução de Haman, o oficial persa do Velho Testamento que tentou exterminar o povo judeu. Era o seu último e delirante ato de propaganda. O oficial americano pergunta se ele tem últimas palavras. Streicher se vira para as testemunhas. "Os bolcheviques vão enforcar vocês um dia." O capuz preto desce, cobre seu rosto. Seus gritos se tornam um som abafado. Mas então, de dentro do tecido escuro, um sussurro, quase inaudível. "Adele, minha querida esposa." O alçapão se abriu com um estrondo. Mas a queda não quebrou seu pescoço. Streicher não morreu na hora. Ele desceu se debatendo. A lona preta que cobria o cadafalso começou a se mover violentamente. E debaixo das tábuas, um som. O som de botas chutando a madeira por dentro. O que realmente acontecia naquela escuridão? John C. Woods, o carrasco, desapareceu atrás da cortina. As testemunhas, jornalistas e oficiais ficaram convencidas de uma coisa. Woods tinha agarrado a corda e estava puxando com as próprias mãos. Estrangulamento manual para terminar o serviço. A suspeita virou um fato. O tenente Stanley Tills, oficial sênior que supervisionava as execuções, confirmou tudo. A palavra dele tinha peso legal. Tills afirmou que Woods posicionou o nó da forca de propósito, fora do centro, para garantir que a morte não fosse limpa. A inspeção médica oficial posterior descreveu o resultado como um massacre, uma carnificina. Depois do trabalho sujo, Woods saiu de trás da lona. Ele tinha um leve sorriso no rosto. O verdadeiro horror do legado de Streicher não acabou ali, no escuro, sob o alçapão. Estava em seu último sussurro. Adele, minha querida esposa, o homem que publicou o Manual Psicológico do Genocídio por 23 anos. Ele usou seu último segundo de consciência para chamar pela mulher que amava. Isso não é redenção. É o detalhe mais perturbador de toda a história, porque obriga você a encarar uma verdade desconfortável. Psicólogos têm um termo para isso: compartimentalização. A capacidade de separar o amor pela própria esposa da convocação para o assassinato em massa. Os piores homens que já existiram ainda eram pessoas. Eles sentiam medo, amavam alguém, e no final buscaram algo humano. Isso não perdoa Streicher. Seu jornal ajudou a tornar o Holocausto uma ideia pensável para milhões de alemães comuns. As palavras dele tiveram as piores consequências da história moderna. Mas entender como um professor se torna um criminoso de guerra, como um homem com uma esposa e um jornal se torna alguém condenado em Nuremberg, essa é a questão. Por que não começa com monstros?
Começa com escolhas pequenas, depois maiores, e por fim, aquelas que não têm mais volta. A noite das escolhas sem volta terminara. Ao amanhecer de 16 de outubro de 1946, a prova física foi apagada. Os corpos cremados. As cinzas despejadas na água gelada de um rio, para que nenhum túmulo virasse um santuário. Um fim burocrático. Mas aquilo foi justiça? Ou o carrasco Woods cruzou a linha? A única testemunha que ainda fala é um pedaço de papel. O relatório do jornalista Kingsbury Smith. Sem cortes, sem drama. Apenas o relato de um homem que ficou em pé por 2 horas naquele ginásio. No início daquela noite, eles eram 10 homens. Smith descreveu a entrada de Streicher, o grito, o sussurro no alçapão. Depois, o relato simplesmente passa para o nome seguinte. Frio. Metódico. Porque não era história. Era uma lista a ser cumprida. 10 nomes.